Hoje nós vamos ter uma palavra aqui, o culto de hoje é o primeiro culto do mês de julho, né? Eu queria comentar aí, eu vi duas notícias, assim, acompanhando as notícias aí sobre esse momento todo que nós estamos passando. Bom, eu tenho visto com alegria, não sei se vocês têm visto também, que já está começando a surtir efeito, né? Essa quantidade de pessoas vacinadas, à medida que está aumentando as pessoas vacinadas, já está diminuindo o número de internações, né? E a gente já que está aí com o governo prometendo até outubro, por aí, está com todo mundo vacinado. Então nós estamos, assim, uma alegria muito grande, vendo pessoas que já começam a se proteger pela vacina, né? E com os cuidados que tem que continuar tendo. Então, eu creio que até o final do ano nós vamos ter dias melhores, né? Hoje, cada dia nós temos que agradecer a Deus que Ele tem guardado a nossa casa, a nossa família, né? Mas eu creio que até o final do ano aí os efeitos das vacinas vão trazer assim mais liberdade para as pessoas ter aí oportunidade de estar em comunhão, tá? Então, glória a Deus, tem muita gente que ainda está escondidinho ainda porque não pode se expor, né? Mas vai chegar o momento que nós vamos poder aí estar todos juntos, né? Glorificando a Deus. Amém. Bom, é uma notícia que eu vi, que eu achei assim que chamou a atenção, como a nossa igreja é a Igreja Batista da Família, e esse ministério começou através do Ministério de Casais, que eu e a minha esposa éramos líderes de casais no outro ministério antes de começar a igreja aqui em Osasco. Então me chamou a atenção uma notícia assim, que em 2020, né, no segundo semestre, com a pandemia, aumentou grandemente o número de divórcios no Brasil. Foi uai, né? E ainda tinha uma outra notícia assim, né? E esse aumento do divórcio tem sido uma oportunidade de negócios. Eu falei, olha só, né? Empresas estão abrindo startups para orientar casais assim que separados que estão se divorciando, estão tendo necessidade de retomar uma vida, né? Questão financeira, questão plano de saúde, coisas e tal. Então tem empresas trabalhando nisso. Aí eu lembrei daquela frase, né? Que é triste, né? Mas fala assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, aí, olhando assim essa questão do aumento do divórcio no Brasil, só para vocês terem uma ideia, no Brasil, por ano, tem em média 1 milhão de novos casamentos, mas tem em média mais de 300 mil separações. Para vocês verem como que é o processo do casamento. Então, o casamento não era assim antes. Antes, a separação era uma coisa muito rara, né? Você vê uma pessoa separada, divorciada, né? Mas hoje está crescendo. E ainda em tempos de pandemia, olha só que coisa triste, né? Porque nós estamos vendo lares destroçados porque está falecendo aí o marido, a esposa, né? Os lares ficando assim, abalados pela perda de pais. Aí não basta o caso dos óbitos que tem havido, agora também a separação também, né, acontecendo, crescendo, né, porque sempre teve a separação, né, mas crescendo o número, né, só no segundo semestre cresceu mais de 43 mil separações, né, eu falei, meu Deus, né. Aí, olhando assim, como a gente já trabalhou muito com casais, com família aqui, né, e sempre o nosso foco é família, eu estava vendo o seguinte, se você for entrevistar esses casais que se separaram, você vai procurar ver, né, porque veio a crise, e a crise culminou com a separação. Mas por quê? Com certeza, né, 90 e tantos % das situações é porque faltou o amor, né? Eu não tenho dúvida, né? Se você for
Se você for, assim, procurar saber esses lares que aconteceram, os divórcios, né? Mais de 90% a causa da separação, né? É porque faltou amor, né? E aí eu queria só lembrar, né? Que antigamente havia uma classificação, hoje menos observado, né? Mas devido à cultura, que a família eram mais tradicionais, era difícil de você ver, por exemplo, situações de separações. Mas, antigamente, as pessoas falavam assim, que tem tipos de casamento. O casamento por amor e o casamento por interesse, né? Lembra disso aí? Ah, aquele lá casou por interesse, aquela lá casou por interesse, porque a pessoa era rica, né? Casou por interesse, né? A minha esposa também, quando resolveu casar comigo, também foi por interesse, né? Eu tinha uma bicicleta, né? Da hora. 45 anos atrás, né? Eu tinha 16 anos quando comecei a namorar minha esposa, né? Eu era um bom partido. Eu tinha uma bicicleta, uma magrela. Hã? E eu era muito feliz com a minha bicicleta, né? E também, né, quando a gente fala, né, dessa questão, você tem assim a questão dos propósitos. Então as pessoas, tinha muitos casamentos que eram arranjados, em que os pais que definiam com quem os filhos iam casar, né? Aí as pessoas falavam assim, né? Não, eu quero meu casamento, as moças, né, principalmente, né? Eu quero casar por amor, né? Casar por amor. Aí tem gente que casou por interesse e tem outros que casaram por amor. Eu estava falando da minha situação quando eu comecei a namorar minha esposa, né? Mas eu era funcionário de uma loja de imóveis em Pompeia. Pra você ter uma ideia, eu era ajudante auxiliar lá da loja, e eu fazia tudo, né? Lá a loja, além de vender móveis, vendia gás, eu entregava gás na rua, eu tinha que varrer a loja, limpar o vidro. E aí, quando eu comecei a namorar com minha esposa, né, eu me lembro a primeira vez que ela passou lá em frente à loja, eu estava varrendo a frente, né? Aí, com vergonha, eu corri para dentro. Falei assim, não, ela vai ver que eu sou faxineiro, né? Na verdade, né? Então, eu ainda não era bancário, né? Depois da loja que eu entrei no banco, mas ela casou com interesse, viu? Né? O meu patrimônio, né? Da época lá. Mas, irmãos, aí eu pergunto, você casou por amor ou casou por interesse? Não, que casei por amor, né? Agora, muitos acham que casaram por amor. Não, eu estava apaixonado quando eu casei, né? Só que tem diferença entre paixão e amor. Se você está falando que estava apaixonado quando casou, né? Não foi por interesse, não, né? Paixão é diferente do amor, né? A paixão dura 2 anos, 3 anos e acaba. E quando acaba a paixão, é que começa o amor. Então o amor, ele vem, né? As pessoas, por exemplo, essa história de amor à primeira vista, né? Que existe, que fala, tal. Eu acredito que tem paixão à primeira vista, porque é diferente a paixão do amor. Quando nós falamos de amor, né? O amor não é sentimento. A paixão já é um sentimento. O amor é uma situação em que você decide amar. Não é assim, eu estou sentindo que eu estou amando as pessoas. Não, você está amando, você está vivendo um amor. Então, nós estamos falando o seguinte, né? É diferente. Então, quando nós falamos aqui, né, da questão do amor, a pessoa, para amar a outra pessoa, ela precisa conhecer.
E conhecer uma pessoa, a gente sempre falava nos nossos cursos de casais, aqui nós temos a Silvia, né, que também ministra o curso de casais, já tem uma experiência, não sei se ela já usou essa referência, mas para conhecer uma pessoa, a gente sempre costuma dizer que você tem que comer um saco de sal com ele. Você já ouviu falar essa expressão? Por que comer um saco de sal para você conhecer a pessoa? Porque você não come um saco de sal de uma vez, né? Você come pouquinho em pouquinho durante muito tempo, né? Então, o amor, você vai conhecer, vai amar uma pessoa quando você conhece aquela pessoa, né? Então, aí você vai conhecer o lado bom e o lado ruim, né? A paixão é cega, né? A gente fala que o amor é cego, não, mas é a paixão que é cega, né? Na paixão, as pessoas não vêem os defeitos, nada, né? Está tudo lindo, maravilhoso, né? Mas depois que a paixão passa, que é a hora do amor, o amor o amor já é de olhos abertos, não tem nada de cegueira, não. E o amor, você conhece o lado bom, as coisas boas e as coisas ruins da pessoa. Aí você se olha no espelho e percebe que você também tem coisas boas e coisas ruins. E que você precisa, que você não é perfeito. Ninguém é perfeito, não é nem? Ninguém é perfeito. Você é perfeito? Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. E quando você tem defeito, você não pode exigir que o outro também não seja perfeito, se você tem defeito. Então, o amor é isso, né? É você amar uma pessoa com seus defeitos e qualidades e sentir-se amado também com seus defeitos e qualidades. Então, por isso, né, nós falamos que o amor, que nós falamos aqui dos casais, né, o amor do homem, da mulher, do casal, é um amor, o amor, tem o amor de Deus, que é o amor ágape, que é incondicional, mas o amor do homem, da mulher, do marido e da esposa é o filéu. Então, um amor correspondido. Por isso que um casamento, né, o relacionamento precisa ter uma relação das duas partes, né? Tem que amar e sentir-se amado. E para isso Deus, com a sua sabedoria, ele definiu, tem que amar primeiro. Quem? O marido. Marido, amai vossas esposas, né? É uma ordem de Deus. Agora, por que eu estou falando isso? Nós estamos falando isso porque nós, né, somos imperfeitos, né? E nós temos o amor de Deus, que sendo perfeito, olha só, vou voltar um pouquinho. Por sermos imperfeitos, sabemos que nós temos defeito. Você, no seu relacionamento, você passa a mostrar os seus lados ruins, né? Quando você acorda de manhã, você não acorda bonitona, ou bonitão, né? Então, todo mundo é assim, então ninguém é perfeito, né? Você tem que se arrumar e tal. Você tem às vezes os seus momentos de pico lá, que você não está no seu bom dia, aquela outra pessoa também não está. Então, os dois se conhecem, e sabendo que nenhum dos dois é perfeito, se resolvem amar o outro, apesar dos defeitos. E o outro resolve amar o apesar dos defeitos. Agora, o incrível é Deus, que nos ama, sendo Ele perfeito, como nós cantamos, santo, 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 né? Ele nos ama, sabendo de toda a nossa imperfeição, né? Então, nisto, né, é o amor de Deus, né? O homem, né, ele tem o amor filéu, que é um amor que você ama quando você se sente amado. Deus é o amor ágape, que nos ama independente de que nós o amemos. Mas essa é a questão, né? Essa é a questão.
O amor, como eu estava falando, só para completar aqui antes, eu estou fazendo um pano de fundo para a palavra, né? O amor, ele não é um sentimento. Tem gente que acha, né, que eu estou sentindo amor pela pessoa. Não, você está amando a pessoa. Não é um sentimento. A paixão é. A paixão é aquela, às vezes é uma química, né, que quando você vê aquela pessoa, o seu coração faz puc, 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 né? Você já dispara, tem gente que a mão fica gelada, né? Então, aquele momento da pessoa apaixonada e tal. Mas o amor não é um sentimento. Não, pastor? Não. O amor é uma decisão. Você decide amar, né? E o amar é fazer tudo que você gostaria que fizesse para você, né? Fazer aquela pessoa se sentir feliz. Porque hoje, a nossa natureza egoísta nos faz com que a gente queira primeiro tudo para mim, né? Tudo para nós, né? O bebê, por exemplo, né? Ele, desde pequenininho, tudo que ele quer pôr na boca, é para ele, é dele, o brinquedo é dele, né? Nós nascemos com essa natureza egoísta. Mas o amor, né, está em compartilhar aquilo que você tem de bom, né? E nisto, né, nós estamos falando isso para que vocês entendam que o amar é uma decisão. Você não ama porque você sente, olha, estou sentindo, estou amando porque eu estou sentindo o sentimento de amor. Não. O amor é uma decisão. Quando você decide amar, né, você começa a fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você começa a buscar, a ver aquilo que alegra o seu cônjuge, o seu filho, os seus pais, seja quem for que você resolver amar, né? É fazer, né, aquela pessoa, né, aquilo que ela gostaria que fosse feito. E aí a pessoa sendo amada, ela vai amar também. Então, é um relacionamento de correspondência, né? Bom, nisso tudo, né, que nós estamos falando, nós vemos aqui o amor de Deus. João 3,16. Deus, né, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo assim, não tendo assim dado a atenção que Deus merece, por Ele ser santo, por Ele ser o Criador, por Ele ser o gerador da vida, Ele que nos deu tudo que nós temos, tudo que você tem, é porque Deus te deu. Se você fosse, né, na época de namorado, eu estou muito romântico hoje, na época de namorado, que você brigou com a namorada, falou assim, ó, vamos terminar esse namoro, né? Estou lembrando coisas aqui de mais de 50 anos. Terminou o namoro, tudo que eu te dei, me devolve. Não era assim? Me devolve aquilo que eu te dei. Se você brigar com Deus, como nós temos brigado, e falar assim, ó, me devolve tudo que é meu, e Deus fala assim, então me dá tudo que é meu, vai sobrar o quê para nós? Não é? Tudo que nós temos veio de Deus. Tudo que nós temos, Deus nos deu. Então, Deus nos amou de tal forma, né, João 3,16, que Ele, vendo as nossas imperfeições, Ele deu o seu único filho, né? João 3,16 diz assim, Deus amou o mundo, não a igreja somente, o mundo, aqueles que estão aqui dentro da igreja e aqueles que ainda estão perdidos nas trevas, aqueles que ainda não conhecem a Deus, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que blasfemam contra o nome de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu melhor, seu único Filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nisso aqui, nós estamos vendo que Jesus, quando Ele está falando sobre os mandamentos de Deus, nas várias vezes que Ele está falando com seus discípulos, perguntam para Ele qual é o maior mandamento. E Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a tua alma. E, não menos que isso, amar ao próximo como a ti mesmo. Então,
o amor é eleito por Deus como o principal mandamento, como Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor, né, ele é entre as coisas mais importantes. E a palavra está lá em 1 João 4,10, uma definição. Se você falar o seguinte, pastor, aonde tem na Bíblia uma definição do que é o amor? Eu vou te dar um endereço. 1 João 4, primeira carta ao João, né? Não é Evangelho de João, né? Versículo 10. Diz assim, ó. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho pela apropriação dos nossos pecados. Então, Deus amou, né, nos amou, dando o seu Filho para que nossos pecados fossem perdoados. Pode um negócio desse? A gente faz as coisas erradas, desobedece a Deus, faz a arte que nós fazemos, né? E nós vamos, pelo que está escrito na Bíblia, né, o salário do pecado é a morte. Então está reservado para nós a morte. Mas Deus, no seu amor tão grande, Ele falou assim, não quero que você padeça. Então eu vou dar Jesus para que aquele que crê no seu nome, aquele que confessar Jesus como Senhor da sua vida, não vá para o inferno, que está preparado para Satanás e seus demônios. Então nisto, né, esse é o amor de Deus, né, que Ele nos alcançou. Amém? Então, irmãos, Cristo veio ao mundo, entre tantas coisas, nos salvar do pecado, ser o propiciatório para a nossa salvação, né? Porque estava escrito, né? Deus, Ele estabeleceu que, olha, o salário do pecado é a morte. Se nós pecarmos, nós perderemos, nós não teremos vida eterna com Deus, não teremos a morte eterna. Mas Deus nos amou e mandou seu Filho. Então, olha só, Paulo, ele fala uma coisa muito interessante na Bíblia, lá em 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Ele fala o seguinte, ó, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos nós. Né? Jesus morreu por todos nós. Então nós estamos já julgados, condenados porque nós pecamos, temos pecado, estávamos no pecado. Então Jesus, Ele morreu por todos nós. Então a palavra diz aqui, né? Eu vou ler de novo aqui, 2 Coríntios 5, 14, 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, aqui, eu estou falando o seguinte, o homem, pelo pecado, ele está condenado. Jesus vem e morre por todos nós. Então, isso que Jesus fez ao morrer por nós, vamos lá, o que você entendeu nesse princípio que nós estávamos falando sobre amor? Eu estava dizendo que o amor é isso, né? O amor, você conhece a pessoa, você começa, né, a ter esse relacionamento de amor começa de você conhecer, porque ninguém que não conhece não ama. A pessoa que ama é aquela que conhece. Você pode estar apaixonado, que não é amor, como eu estava dizendo. Mas o amor verdadeiro, quando você conhece a pessoa, você vê as virtudes e vê os defeitos e você decide amar. Jesus decidiu nos amar, apesar de todos os nossos defeitos. E Ele morreu por nós. Então, o que eu disse que é a relação do amor? Porque eu me sinto amado, eu amo. E a palavra diz, né, que nós tínhamos visto, que nisto consiste o amor. Não que nós amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. Jamais você amaria a Deus se você não sentisse o amor de Deus. Ele amou primeiro.
Então, irmão, quando a gente fala que Jesus morreu por nós, Paulo fala isso nos constrange. Porque não tem como não amar aquele que nos amou primeiro. Não tem como a gente não ser grato, né, a esse amor tremendo do Senhor pelas nossas vidas, de ter morrido na cruz por nós. Então, nisso aqui, nós estamos falando, né, por que o amor de Jesus constrange, o amor de Cristo constrange. Então, Jesus toma o nosso lugar na cruz, né, e paga o preço. Então, a palavra diz assim, ó, ele morreu por todos para que os que vivem, ó, presta atenção, Jesus nos amou, isso tem um propósito. Ele fala assim, a palavra diz assim, ó, continuando lendo Coríntios, 2 Coríntios 5,14, agora 15, ele morreu por todos para que os que vivem não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então vamos fechar aqui a conversa, aqui a equação. Jesus morreu por nós. Jesus deixou o seu trono, sendo Deus, se fez homem, veio, morreu naquela cruz, né? Por todos nós pecadores. Agora, por que ele fez isso? Tem um propósito. Para quê? Né? Para quê? Esse propósito é isso aqui. Ele morreu por todos, para os que vivem. Não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, é aquilo que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, né? Pelo amor daquele que morreu por mim. Então, não vivo mais eu, Cristo vive por mim. Cristo vive em mim. Então, não vivo eu. Então, isso, irmãos, isso aqui é o que nós estamos falando do amor de Deus que nos constrange e que nós temos que entender isto para compreender, né, essa relação. Por que Cristo fez isto por nós? Para que nós possamos, reconhecendo, né, aquilo que Ele fez por nós, nós venhamos a amar a Jesus, a ter Ele em primeiro plano na nossa vida, a ser grato ao que Ele fez por nós, né? E ter sempre, né, em primeira mão, né, essa gratidão de alguém que te tirou das trevas para o reino da luz. Amém? Você consegue perceber a grandeza do amor de Deus ao Jesus morrer por nós na cruz? Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra que nós estamos vendo aqui, né, então, dentro do que nós estamos falando, eu sempre falo aqui que nós fomos alcançados pelo amor de Deus para a gente alcançar outros que ainda não estão no amor de Deus. Nisto está o propósito de Deus. Então, agora, tudo isto que nós estamos falando é uma questão de escolha. Amar, você não é um sentimento, é uma decisão. Amar é uma escolha. Quando eu falei para minha esposa, né, que eu entendi o verdadeiro significado do amor, do casamento, eu falei para ela assim, né, ó, isso fazem já acho que uns 25 anos ou mais, né? 25 a 30 anos. Eu falei para ela, olha, agora eu vou te dizer uma coisa, né? Porque antes de ter um entendimento da palavra, eu via essas histórias de tantas pessoas que o relacionamento não deu certo, separou. Eu falei assim, não, eu estou fazendo aqui um propósito para que nós estejamos juntos até a morte. Você vai, né? Nós vamos estar de bengalinha, né? Juntos, se Deus nos permitir, né? Vamos estar até o fim, né? Então, nisto, foi uma decisão. Não é o seguinte, olha, eu vou viver, vamos estar juntos se for possível. Não, é uma decisão. E que Deus nos abençoe, né, nesse propósito. Então, nisto, nós estamos falando que o amor também é uma decisão. Então, a palavra que nós vamos ver hoje aqui, que é o objetivo dessa ministração, é o que o Senhor tem falado para nós: buscai as coisas do alto. Abra comigo lá em Colossenses 3, de 1 a 4.
Colossenses está ali depois de Filipenses, né? Colossenses 3, de 1 a 4. A palavra do Senhor diz assim, ó. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas que está oculta. Vou repetir de novo. Se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, quando nós falamos assim, né, do amor de Deus, dessa relação, Cristo morreu por nós, então a nossa reação é morrer com Cristo, né? E assim como Cristo morreu, Ele ressuscitará, e nós ressuscitaremos com Cristo. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Então, nisso aqui, eu vou ler de novo. Se foste ressuscitado, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Então vamos lá. Deus está trazendo para nós aqui, irmãos, uma palavra. Buscai as coisas do alto. Nós estamos vivendo, né, sempre preocupados. Ah, meu Deus, né? Amanhã é segunda-feira. Oh, Senhor, como é que eu vou fazer para pagar aquela conta? Ah, meu Deus, meu filho. Ah, meu Deus, meu marido. Ah, meu Deus, né? Irmãos, Deus está falando o seguinte, né? Buscai as coisas lá do alto. Cristo morreu por nós, né? E todos nós que morremos com Cristo na fé, ressuscitaremos com Ele no dia, né, que Cristo voltar. Então, nisto, você tem que estar, como Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós temos que começar a olhar e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, para que nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, buscar as coisas do alto. Nós sabemos que na segunda-feira, amanhã, nós vamos ter que levantar cedo, nós vamos ter que pagar conta, nós sabemos que você que está procurando emprego, nós sabemos que tem aluguel, tem isso, mas Deus está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo mais Ele vos acrescentará. Então, nisso aqui, né, a palavra de hoje é o seguinte: se nossa passagem aqui na terra, nós somos peregrinos, né? Se nós temos um tempo aqui nessa terra, e essa terra um dia tudo se acabará, nós vamos morar na glória com Deus, esse é o plano de Deus para nós. O que você tem feito para essa mudança? O que você tem se programado, né? Porque Deus falou o seguinte, é mais ou menos, pensa aquela situação daquela cidade, que houve uma grande represa, um projeto de uma represa, uma hidrelétrica que vai ser feito lá, e aquela cidade vai ser totalmente submergida. Ali naquela cidade tem as casas, tem armazém, supermercado, tem tudo quanto é loja e tal, negócios, e tem famílias. O que é que foi dito? O governo chegou e falou assim, olha, todo mundo vai ter que desocupar essa cidade, porque ela vai ser submergida, não vai sobrar nada. O que você vai, se você estivesse, né, morando naquela cidade, o que você tinha que fazer? Começar a pensar na minha mudança. Não, eu tenho que plantar aqui meu jardim, eu tenho que cuidar aqui da minha casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Escuta, nós estamos falando que não restará nada, né, aqui, que nós temos que buscar as coisas do alto. Não sou eu que estou falando. Está escrito aqui na Bíblia
que nós lemos, né? A palavra que nos foi dito, né? Por Paulo aos Colossenses, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Então, a pergunta que nós estamos trazendo é o que nós temos vivido pensando que amanhã pode ser o dia em que vamos falar assim, olha, terminou, todo mundo vai sair desse lugar, mas eu ainda não pensei como é que vai ser lá. Então, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto, né? Então, nós vivemos num tempo da graça. Nós vivemos num tempo da graça, né? Jesus, ele pagou o preço, né? Para que nós pudéssemos, assim, alcançar esse lugar na cidade de Deus, né? E aí, a pergunta é a seguinte, nós temos aqui uma situação que não é uma escolha, ninguém vai ficar. Mas aquele que ficar, haverá, como foi nos dias de Noé. A palavra diz que nos dias de Noé as pessoas estavam casando, nascendo, e veio o dilúvio. Noé, pela sua obediência, ele e a sua família foram salvos. Mas aquelas pessoas que zombaram por longas datas de Noé, padeceram. Sodoma e Gomorra, né? Nós temos a história de Sodoma. Os pecados daquela cidade eram tão grandes que Deus determinou o juízo. Apesar da intercessão lá de Abraão, né? Deus resolveu destruir Sodoma. Então, Ló, o sobrinho de Abraão, morava naquela cidade. Mas pela obediência, eles foram salvos. Ele e as suas filhas. A sua mulher não foi tão obediente, também transformou-se numa estátua de sal. Nós estamos falando aqui que Deus tem nos chamado para nos preparar, né, para a nossa nova morada, né, para termos assim uma vida pensando naquilo que Deus está preparando para ser bênção em nossa vida. E nisso aqui, para que Ló deixasse o Sodoma, o que ele teve que fazer? Renunciar. Ele teve que fazer uma rendição, abrir mão de tudo que ele tinha lá. Mas era isto ou morrer. Não é verdade? Noé é a mesma coisa, né? Noé, ele fez o seu barco, pôs a sua família no barco e tchau, né? O que nós estamos falando, irmãos? Nós estamos falando de rendição, de renúncia, de autonegação, né? Para poder alcançar a graça de Deus, né? Então, muitas igrejas, hoje eu estou fazendo um evangelho, né? Uma palavra assim, mais dura no sentido daquilo que Deus espera de nós, porque muitas igrejas estão pregando um evangelho de transgênios, né? Um evangelho transgênico. O que é alguma coisa transgênica? É alguma coisa geneticamente modificada, né? Muitas igrejas, irmãos, têm pregado o evangelho que tem o bônus, mas não tem o ônus, né? Muitas igrejas têm pregado o evangelho que tem lá os direitos, mas não tem deveres. Que tem focado nas promessas, mas nenhum compromisso com Deus. Então, muitas coisas assim nesse sentido. Eu queria dizer para vocês, né, que Deus tem colocado para a gente ter essa noção que a verdade de Deus, ela é indivisível. Nós temos as coisas boas, mas nós temos também aquilo que para nós, que estamos acostumados a, olha, vamos lá, né, vamos para a igreja, que vai ser só bênção. Olha, com certeza vai ser muitas bênçãos, mas, assim como quando alguém precisa, né, passar por um processo, de um tratamento, né, para você ficar melhor, você tem que se submeter. Se você precisa passar por uma academia, você vai sofrer, mas você sabe que no final vai ter o resultado. Se você tem que fazer um tratamento com injeções, vai ser dolorido e tal, você se submete porque você está vendo o resultado que vai ter lá na frente.
quando nós estamos falando aqui, né, da palavra de Deus, é muito fácil eu chegar aqui e falar aleluia, glória a Deus, sou benção, 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 mas Deus está falando o seguinte, né? Não, não é só isso. Existe, Jesus sofreu, Jesus morreu, e para isso, para que nós pudéssemos ter, aí sim, na glória, a vida eterna, onde não haverá choro, lá não haverá assim, lágrimas, lá, então nós não vamos ter os tormentos, onde traças não corrói as nossas riquezas, onde ladrão nos rouba, enfim. Mas eu tenho que trazer para vocês uma palavra em que nós precisamos fazer uma parte, porque o Evangelho da Graça, né, como é pregado, ele é muito lindo, maravilhoso, mas Jesus, ele pede que nós nos entreguemos, nos rendemos e servimos a Ele. Muito bem. Então, nisso aí, eu convido você a ver a palavra que está lá em Lucas 14, de 25 a 27. Quando Jesus estava, havia sempre uma grande multidão acompanhando Jesus, né? Então veja lá, Lucas 24. Lucas 24, de 25 a 27. Aliás, eu falei errado, é 14. Desculpa aí. Lucas 14, 25 a 27. Então, começa assim, ó, uma grande multidão o acompanhava e ele, voltando na direção dela, disse-lhe, se alguém vier a mim e amar o pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só. Em outra versão, diz aqui, ó. Lucas 24, 14, 25. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, não sei como é que está a sua versão, seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, irmão, se nós estamos na igreja, né? Jesus está preocupado com aquela multidão, aquelas pessoas que vinham para buscar cura, para buscar bênção, milagres, né? E ele alimentava as pessoas, curava, tratava, mas Jesus falou assim, gente, não foi para isso que eu vim. Né? O que eu vim para coisas maiores, eu vim para trazer a salvação, eu vim para falar que tudo aqui vai acabar, e que eu vim aqui para falar do reino do céu, que está reservado para aqueles que creem em mim, que creem na palavra. Então, Jesus vai e fala para eles, né? Ali, vou pegar na leitura que fala assim, ó, voltando aqui. Se alguém vem a mim, quer me seguir, mas não aborrece o seu pai, sua mãe, e a mulher, e os filhos, irmãos e irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus está falando? Se você, né, quer me seguir, mas assim, ficar achando que vai continuar a sua vida como estava, seguindo a vida exatamente como estava, não vai conseguir ser meu discípulo. Por quê? Porque o mundo lá fora, né? O mundo lá fora, eles não concordam, né? Eles não entendem das coisas de Deus. Aqueles que não têm o Espírito Santo não conseguem entender, falam que isso é tudo loucura. Então Jesus está falando o seguinte, se você não aborrecer seu pai, sua mãe, né? Então as pessoas que não têm a palavra vão falar, mas por quê? Você não vai fazer tal coisa? Não, porque eu tenho isso aqui, dentro da palavra de Deus é de outra forma. Então, quantos conflitos você já não viveu, porque a palavra, né, você tem um entendimento e a pessoa tem outro. Por quê? Porque a palavra ainda não chegou para aquela pessoa. Ela ainda não recebeu a revelação, então vai ter aborrecimentos. Então, Jesus está falando o seguinte, se você fala o seguinte, olha,
eu vou ficar de bem com todo mundo em casa e quero ser seu discípulo. Não vai funcionar. Por quê? Porque a minha palavra, a palavra que Deus traz, é uma palavra que traz a palavra renúncia, rendição. Né? Aí, ele fala ainda mais à frente, né? Ele fala assim, ó, dentro do contexto, deixa eu ler aqui mais um pouquinho à frente aqui. No verso 26, né? Eu falei, não pode ser 25. Agora, no verso 27, ele fala o seguinte: quem não levar a sua cruz e não me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, ele fala o seguinte, né? Fala duas coisas. Primeiro, ele fala para a multidão assim, ó, se alguém, pela multidão, e o seu discípulo estava ali com ele também. Se alguém vier a mim, né, e não aborrecer seus pais, não podem ser meus discípulos. E também no verso 27, quem não me levar a sua cruz, ou, fala assim, a qualquer que não tomar a sua cruz e vier após a mim, também não pode ser meu discípulo. Então, tem duas coisas aqui nessa palavra que é uma realidade para a nossa vida. Nós temos que entender que aquilo que está proposto para nós não vai ser só flores. Vai ter momentos em que eu sei que tem situação que você teve dificuldade para vir à igreja porque alguém lá na sua casa queria que você fosse numa festa. Fala, mas eu quero ir na igreja. Não, mas hoje tem que fazer tal coisa. Hoje a programação é outra. Né? Então, além disso, de aborrecer sua família e ainda a sua própria vida, que você vinha trazendo, que ela vai sofrer uma mudança, também ele fala o seguinte, né? A qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Então, vamos falar um pouquinho agora de tomar a cruz. Quando a gente fala, tome a sua cruz e siga-me, e quem não tomar a sua cruz e me seguir não pode ser meu discípulo, né? Tem muita gente que entende muito errado essa palavra. Quando fala assim, tomar a cruz, as pessoas entendem que é passar por um problema, que é passar por uma tribulação. Tem gente que acha até que a cruz é alguém que ele tem que carregar, né? Carrega a sua cruz, toma a sua cruz. Teve alguém que falou lá para o pastor no final do culto, ó pastor, essa aqui é a minha cruz. Né? Eu estava mostrando a sogra dele, né? Coitado. Irmãos, a cruz não é uma pessoa. A cruz não é um problema. Porque se fosse assim, né? Se fosse assim, com relação a problema, a tribulação, Deus fala, orem, entrem com a sua súplica, né? Não andem ansiosos pelo que a vez de passar pelas suas situações todas. Antes, apresente a Deus a sua súplica, traga a presença de Deus. Então, o que nós estamos falando é o seguinte, tomar a cruz, que a palavra está dizendo aqui, não é isto, porque tomar a cruz não é um momento da sua vida, é permanente. Pastor, hoje você quer matar nós aqui, né? Tribulação é passageira, né? Nós sabemos disso, né? A bênção de Deus, ela é pesada, né? E permanente, né? Mas as tribulações são passageiras, graças a Deus que ela passa. Por isso que a Bíblia fala lá em Tiago, né? Tenha de motivo de alegria passar por várias tribulações, porque ela passa. Mas Jesus está falando aqui sobre tomar a sua cruz, não é um momento só. Vai lá, hoje é dia de carregar a cruz, né? Amanhã é dia de carregar a cruz. Não, temos que tomar a nossa cruz todos os dias. Pastor, do jeito que o senhor vai continuar a pregação, antes de terminar o culto, não vai ter mais ninguém aqui na igreja, né? Calma, calma. Quando nós falamos aqui em tomar a cruz, né, que nós estamos trazendo aqui para vocês, vocês têm que entender o que Jesus está falando. Para a época, era perfeitamente entendível.
Por quê? Porque na época, as pessoas, assim, existia a crucificação lá no Império Romano com muita... era coisa do cotidiano deles. Sempre havia alguém condenado à morte de cruz, como Jesus foi. Às vezes, talvez você pensasse, né, que Jesus foi o único que foi crucificado, né? Não foi. O próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ele falou, não sou digno de ser crucificado como Jesus, né? Mas na época, só para vocês entenderem, quando Jesus fala o seguinte, se quiseres vir após a mim, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, né? O que é então, pastor? Já que Jesus está falando tomar a cruz, o que significa tomar a cruz? Tá? Então, irmãos, primeiramente você tem que entender a época que nós estamos falando aqui. Na época de Jesus, para os judeus que estavam ali vivendo sobre o Império Romano, aquilo ali já fazia parte, né, do dia a dia. Então, porque havia a crucificação como uma forma de penalização para os condenados à morte. Morte de cruz, como foi Jesus. E tanto é que no dia que Jesus foi crucificado, com ele estavam lá 2 ladrões, né? Foram crucificados, um à direita, outro à esquerda, e Jesus estava ao meio. Aí, irmãos, na época, o Império Romano tinha essa forma de condenatória muito forte. Diferente, por exemplo, da França, que tinha a guilhotina, né? Vocês devem ter visto algum filme da época medieval, lá da Inglaterra, que tinha também a morte era condenado à morte, punha a cabeça lá e descia a guilhotina. É uma morte rápida, né? A pessoa nem percebia, já não era mais, mas os romanos, ele tinha uma morte muito cruel. Porque mais do que a morte, ele queria trazer o sofrimento. Para a pessoa sofrer até a morte, né? Ele não queria só a morte. A guilhotina era muito rápido, né? Então o romano falou assim, não, tem que sofrer, né? Então, quando Jesus foi crucificado, vocês se lembram que foi numa véspera de feriado da Páscoa, né? E ali, naquela sexta-feira, era às 15 horas, quando foi dada uma ordem, vai lá e quebra a perna dos condenados, porque para poder acelerar a morte deles. E aí foram lá, quebraram a perna dos 2 ladrões, mas quando chegou em Jesus, ele já havia expirado, né? Porque Jesus, naquele momento, ele já havia dito, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a morte em cruz, né, como era na época, vocês lembram de ter visto o filme lá do Mel Gibson, né? Os cravos nas mãos lá, a martelada, né? Dos cravos nas mãos, dos pés. E aí, tinha alguns que ainda que tinha, alguém amarrava uma corda para poder não ficar somente seguro pelas fendas, né, dos cravos batido na madeira. Imagina o sofrimento daquela pessoa naquela situação. Se você resolver experimentar, só erguer os braços e ficar nessa posição por 1 hora, você não vai aguentar. Você não vai aguentar o peso do seu braço. Agora imagina, né, o sofrimento de Jesus ou de quem seria crucificado. Imagina ficar aguentando o peso do corpo. Então aquilo ali a pessoa ficava 1 dia, 2 dias, até 3 dias para morrer. Imagina o sofrimento. Tanto é que eles tentaram acelerar, né, a morte lá para o que era feriado e os judeus, depois que escurecesse lá de um horário lá, não podia mais, né, ter nenhuma atividade. Muito bem. Então, irmão, a morte de cruz era conhecida naquela época. Mas tinha mais um fato. Os romanos tinham ainda como crueldade, né, que não só a morte de cruz, mas do lugar em que a pessoa era julgada e condenada à morte,
ele tinha que carregar a sua cruz até o local do Calvário, o Gólgota, como diz lá na palavra, né? Então, nisso aí, a pessoa, o condenado, tinha que passar em vias públicas carregando a sua cruz. Pastor, era para sofrer? Não, sofrendo ele já estava, seria ainda muito cruel que ele passaria na cruz, mas era para que as pessoas soubessem que aquela pessoa já está condenada à morte, né? A pessoa está condenada à morte de cruz. Então, aquele desfile público com uma cruz, né, carregando aquela cruz, era para que as pessoas soubessem que aquela pessoa já estava condenada à morte por algum crime que cometeu. Então, irmãos, quando Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, dia a dia, toma a sua cruz e siga, não é tomar a cruz de forma literal, não é passar pelo sofrimento, né, que ele passou, mas pelo que significava carregar a cruz, que é o seguinte: eu admitido estou que eu estou morto, né, que eu já estou morto, que eu estou indo para a morte por causa dos meus pecados. Por isso, quando a pessoa está morta, ela está renunciando a todas as coisas. Então, quando eu morro, a palavra diz, né? Eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, o que Jesus quer é que nós, dia a dia, nós tenhamos a consciência, né, que nós morremos com Cristo e com Ele ressuscitaremos. E ao morrermos com Cristo, nós não teremos mais a influência que o mundo tem em nossa vida. Que a prioridade na nossa vida é servir ao Senhor, andar segundo a palavra. Amém? Você consegue entender o que significa quem quiser vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me? Então, é deixar público que você tem você já se admite condenado à morte. A morte como, pastor? A morte do meu eu, a morte da minha vida que eu tinha antes. Por isso que Paulo fala, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós vamos lá, conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo, né? Quando a pessoa vai na igreja, assiste o culto e volta, e é a mesma coisa, nada do que ele ouviu, ele pratica. Jesus fala o seguinte, né? Você não é discípulo, você é multidão. Por isso ele fala para a multidão, Jesus tem uma preocupação muito grande. Não adianta vocês virem eu te curar, né? Eu tenho mais do que isso. Você precisa entender, né, que você tem que morrer comigo para ressuscitar comigo. Ao morrer comigo e ressuscitar comigo, nós vamos estar juntos na glória. Amém? Esse é o entendimento, né, que o Senhor Jesus estava trazendo. Então, quando nós falamos aqui, lá em Atos, Paulo fala lá em Atos 20 e 22, ele fala o seguinte, e agora, né, ele fala sobre um instinto que nós temos, né, da sobrevivência. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Então, Paulo, aconteceu uma coisa muito interessante. Na última vez que ele foi para Jerusalém, que ele foi condenado, né, que já foi preso várias vezes, mas essa foi a última prisão de Paulo, ele foi ali levado à morte. Ele já sabia. Ele já sabia o que ele passaria. Por quê? Diz a palavra lá em Atos que tinha um profeta chamado Ágapo. Deixa eu ver se é Ágapo mesmo aqui. Eu anotei o nome dele aqui, depois eu falo para vocês direitinho. Que falou para ele assim, né, olha,
o Espírito Santo mandou pedir o seu cinto, né? E ele pega o cinto de Paulo e amarra ele com o cinto dele num tronco. Estranho, não? Aí a hora que ele pega com o próprio cinto de Paulo e amarra ele num tronco, ele fala assim, é isso que o Espírito Santo está falando que te acontecerá lá em Jerusalém. Que o dono desse cinto vai sofrer exatamente isso aí. Então, ele foi alertado, e aqui nessa passagem aqui, ele fala o seguinte, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo, né, o que ali me espera, senão que o Espírito Santo, não só em Jerusalém, mas de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo já sabia. O Espírito Santo falou assim, olha, você vai passar por isso. Porém, olha o que Paulo fala. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, nós estamos trazendo aqui, né, uma passagem da Bíblia para mostrar aqui um relato de Paulo. Muita gente, às vezes, prega, né, tem pastores que pregam assim, olha, Paulo foi teimoso, porque o Espírito Santo falou para ele não ir, que lá ele passaria por isso, e por isso e por aquilo. Não é nada disso, irmão. O próprio Paulo fala. O Espírito Santo não falou para ele não ir. Falou o que acontecerá quando ele for. Irmãos, Paulo, ele tem plena consciência do compromisso que ele tem com o seu ministério. E ele fala aqui nessa palavra, né? Eu estou indo para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera cadeias e tribulações. Agora ele diz o quê? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério. Então, Paulo, ele é guiado por um propósito. Deus colocou nele um propósito de completar a carreira, de levar o evangelho da graça de Deus para as pessoas. E ele falou, não me importa as circunstâncias. Então ele é guiado pelo propósito independente das circunstâncias. Então tem pessoas que são guiadas pelo propósito, então mesmo que haja as circunstâncias contrárias, ele sabe que ele está num propósito de servir a Deus, e ele fala assim, não, eu creio no Deus que eu sirvo, né? E se for, né, como aqui, o Espírito Santo já assegurando que vai acontecer, ele fala assim, não é problema não, porque a mim me importa completar a carreira que Deus me deu, que o Senhor Jesus me deu, né? Entregar o evangelho da graça, né? Então, tem pessoas que são guiadas pela circunstância. Pessoas que são guiadas pelas circunstâncias, que estão vendo exatamente, olha, lá não dá, porque isso, lá não pode, porque não dá. Então, elas são desviadas dos propósitos. Então, eu lembro, e tem situações que o Espírito Santo não fala exatamente, não revela, porque sabendo que aquela pessoa teria uma certa preocupação, e Deus está guardando, ele nem revela. E eu vou testemunhar, né, que aconteceu isso conosco, comigo e com a minha esposa, quando a gente ministrava curso de casais. Nós ministramos em muitos lugares, que eu nem sei, em todos os lugares que eu ministrei curso para casais aqui em Osasco, São Paulo e região. Mais uma vez, nós fomos ministrar curso para casais num bairro lá na saída lá para Caieira, chamado Parada de Taipas, né? Talvez vocês conheçam. Gente, um casal, não sei como é que foi a igreja lá, que a gente foi parar lá num lugar. Para a gente chegar lá, tinha que atravessar uma comunidade lá, que as ruas mal passavam o carro, né? E nós estávamos lá, e chegamos no lugar que ia ministrar o curso. Durante 3 meses, eu e minha esposa, e a Jéssica, que era, né, tinha uns 3, 4 anos talvez, estava conosco. Todas as semanas nós íamos lá ministrar o curso, num apartamento lá, num prédio, num lugar bem difícil para chegar.
Depois que nós terminamos o curso, que nós fomos fazer o encerramento, nós ficamos sabendo que ali era o lugar, o pior lugar da região em termos de bandidagem. Lugar assim terrível. Tanto é que uma vez, eu e minha esposa, nós fomos lá no meio desse trabalho, numa igreja lá no meio da comunidade, fomos fazer um evento, levar um filme, passar um filme evangélico naquela igreja. E a Neuza estava lá, nós estávamos lá, uma igreja pequenininha, assim, com a janela na porta da calçada, assim, né? A janela, assim, para a calçada. Chegou lá umas pessoas e debruçaram lá na janela, né? E a Neuza falou assim, entra aí. Não, aqui tá bom mesmo, né? Bom, depois nós ficamos sabendo que aqueles ali eram os maiores bandidos da região. E ela ali, sem saber, sem noção, convidando eles para entrar, para assistir o evento dentro, né, acomodando. Mal sabem vocês que uns 2 anos depois nós fomos lá e ele tinha se convertido e estava lá servindo na igreja. Pode, se nós soubéssemos, nós não ia dar esse curso lá nunca. Deus me livre, né? Passar por uma situação dessa. Irmãos, às vezes o Espírito Santo não nos revela, porque nós, se olharmos a circunstância, nós não fazemos a obra. Mas quando nós vemos a circunstância, mas nós sabemos que o propósito é maior, glória a Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala também, né, lá em Hebreus 2,14, de pessoas que o mundo não foi digno de conhecer. Fala aqui de mártires, né? Cristãos que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Irmão, essas pessoas, né, os mártires, foram muito importantes para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse onde chegou. Pessoas que, por ser perseguidos, por serem assim, contra a orientação do império, o império queria que todo mundo se curvasse a César como Deus. E eles falaram negativo, não temos outro Deus. E por causa disso, eles tinham que negar a Jesus Cristo. Eles eram obrigados a negar a Jesus em praça pública. E ele falou assim, não nego, então vocês vão morrer. Vamos morrer. E aí famílias, pensa você, famílias, pais, né, filhos, abraçados ali numa arena, né, porque eles queriam que lutasse contra os gladiadores. Falou assim, não, nós não vamos pegar numa arma para defender. Se você quiser tirar a nossa vida, você vai tirar. Mas nós não vamos negar a Cristo. Irmãos, aquelas pessoas foram colocadas ali em arenas para serem devorados por feras. Né? Vocês devem ter lido, visto filmes dessa ordem. E a palavra diz que eles estavam ali, né? Mesmo até na hora que eles estavam com condições, estavam cantando, adorando a Deus. E ali, até aquelas situações em que, quando aquele grupo ali já não tinha mais condições, o outro grupo estava cantando. Então, as pessoas, o público, né, louco para ver cenas de sangue, né, aquelas pessoas assim, sem nenhum entendimento, né, ficaram espantados. Como que aquelas pessoas, até o último momento, estavam adorando a Deus? Quando Nero tocou fogo nos cristãos, que ele incendiou, ele clareou a cidade com os cristãos, ali em praça, né, em postos ali, enquanto o fogo não chegava, que não estava queimando a carne, que eles tinham condições, eles estavam cantando. Quando aquele parava de cantar, que começava a gritar de dor, o outro lá estava cantando. E aquilo ali mostrou para as pessoas que eles serviam um Deus, né? Serviam um Deus que eles queriam conhecer, esse Deus que dava essa força para eles serem fiéis. Irmão, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, né, nós estamos falando aqui de uma palavra
que nós estamos chegando a um momento, chegando ao fim dos tempos, né? E nós temos que estar com isso em nossa mente. Segundo Timóteo, Paulo fala lá ao Timóteo, né? Fala assim, olha, vou ler aqui rapidamente, 2 Timóteo 3. Diz assim, ó, essa palavra é digna de crédito. Se alguém almeja... 2 Timóteo, não, desculpa. Sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis, pois homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados e inimigos do bem, cruéis, né? Então, nós estamos falando aqui que nesses últimos dias os homens serão egoístas, né? Aquelas pessoas que eu só quero saber aquilo qual é o meu proveito nessa história, o que eu ganho com isso, né? Então, quando nós estamos trazendo essa palavra, o Senhor Jesus ele fala o seguinte, né? Aquele que tem a fé, aquele que vem até mim, aquele que toma a sua cruz, que entende que há um propósito. Quando nós colocamos, né, o propósito de Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos que mais vale eu estar, né, ouvindo a palavra, mais vale eu estar obedecendo, porque eu estou preparando a minha morada lá, né, na glória. Deus está falando o seguinte, você não imagina quantas coisas eu tenho preparado para a minha igreja. Hoje nós falamos do sobrenatural. O Senhor, né, ele está trazendo assim para nós, né, conhecimento da palavra para que a gente acredite no Deus que tem planos maravilhosos para a sua igreja, mas que essas pessoas só vão experimentar se elas viver, né, se elas tiverem fé, a despeito da circunstância, nós seguimos em frente com o propósito de Deus. Se nós tivermos esse entendimento de que a nossa, como Paulo fala assim, não me importa, né, aquilo que eu vou passar, o importa é que eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho um propósito, não estou olhando a circunstância. Então a pergunta é, o quanto nós temos buscado as coisas do alto na nossa vida? Ou nós estamos preocupados somente, né, com as coisas aqui da terra? O quanto nós temos assim separado um tempo. Aqui, eu sei que não temos ninguém aqui que eu saiba, né, que dedica tempo integral na obra de Deus. Né, se fosse uma igreja grande, possivelmente teríamos pessoas que a igreja mantinha, né, salários para ficar o dia inteiro só trabalhando para que houvesse culto e tal. Então eu sei que aqui todos têm uma atividade, estão buscando uma atividade, mas quanto do seu tempo nós dedicamos pensando que Deus, né, ele tem grandes coisas para a sua igreja, mas ele conta que nós vamos saber, né, valorizar aquilo que ele fez por nós, como Jesus nos amou, quanto nós temos amado ao Senhor Jesus, né? Hoje é dia da celebração da ceia do Senhor, não é? Então, hoje nós vamos dizer assim, antes de sentar à mesa aqui, obrigado, Senhor Jesus, pelo que o Senhor fez, né? Pelo que o Senhor pagou, o preço que o Senhor pagou no meu lugar. Somos gratos porque o Senhor nos deu aí de graça a salvação, né? Pela nossa fé seremos salvos. Mas eu creio que nesse momento, mais do que isso, essa consciência, né, essa consciência que Deus tem um propósito na nossa vida mais do que a salvação nossa, que é acreditar, né, nas promessas que Ele tem, mas também nós nos dedicarmos o nosso tempo, refletir qual o nível de entrega que nós temos tido a Deus. O quanto você, no seu dia a dia, a hora que você acorda até a hora que você vai dormir novamente, você separa para entender mais a vontade de Deus na sua vida. O quanto de tempo você tem dedicado em oração com a sua família, acreditando
num Deus que ouve e que te direciona. Quanto que nós temos lido a Bíblia? O quanto que nós podemos assim estar refletindo, né, a sua missão quando chamado, né, para servir a Deus, a sua casa, a sua vida, o conhecimento que você recebeu num culto, numa palavra, o compromisso que nós temos, né, de falar o seguinte: não, eu tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade. Mas a Bíblia falou o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mas, pastor, eu tenho que correr. Tá bom, mas quanto do tempo seu você precisa para você, e o quanto nós temos, assim, o nível de entrega, de entendimento que você é importante para Deus, que a sua família é importante para Deus, que o Senhor espera de nós, de cada um de nós, né, alguma coisa mais, um tempo seu. Imagina que Deus falou o seguinte: eu vou te capacitar, se você me buscar, eu vou te dar uma direção e você vai ser bênção para muitas famílias. Mas você tem que separar um tempo para falar comigo. Quanto tempo você tem separado para buscar o Senhor? Senhor, qual a direção? Um dia o Senhor falou em Abraão: se tu uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós estamos debaixo dessa promessa. Então, se Deus nos chamou para ser bênção, se Deus nos quer abençoando vidas, o quanto você já tem sido bênção? Ah, pastor, até aqui, muito pouco. Mas qual o seu projeto, né, de separar o seu tempo para que Deus te use, né, que uma palavra sua chegue a uma outra pessoa e mude a vida daquela pessoa? Tem gente que aonde ele passa é só problema. Mas tem pessoas que onde ele passa é como se ele fosse deixando um rastro do céu. Palavras de levantar, né, a esperança, palavras de confiança, uma ajuda aqui. Se eu não posso ajudar com bens, mas pelo menos com uma palavra, oração. Como é que você está na sua casa? Como é que está a sua família? Está precisando de uma oração? Irmãos, Deus nos chamou para fazer a diferença, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Então, esse nível de entrega que nós estamos falando, né, vai depender pelo que você é guiado. Se nós somos guiados pelo propósito que nós temos a consciência que nós fomos chamados para abençoar vidas, ou se nós achamos que nós vamos ser multidão. Então, só para finalizar, não existe duas categorias. Tem gente que fala assim: pastor, tudo isso aí é muito difícil, não é para mim não, isso aí é só para crentes especiais. Não tem duas categorias de crente não, tá? Ou é discípulo ou é multidão. Da multidão, Jesus tinha compaixão. Os discípulos, ele tinha planos, projetos, né? A multidão, Jesus pregava a palavra e esperava que eles viessem para receber mais do que o pão e o alimento, mas que viessem para receber sabedoria de como ele ia ser solução e não ficar só recebendo, né, do Senhor. Então, irmãos, nós temos isso aqui, temos que ter esse entendimento. Na igreja de Jesus não tem multidão e discípulos, mas a multidão passa, né? Se você e eu somos discípulos de Jesus, né, nós temos que entender aquela palavra. Se você é uma pessoa que se acha discípulo, mas não aborrece ninguém, não atrapalha a vida de ninguém na sua casa por conta de fazer a obra de Deus, né? É uma pessoa que todo mundo parece ser uma bênção, né? Ele participa da igreja lá, mas só quando a gente deixa ele ir, né? Porque ele não é qualquer hora que ele vai lá, não. Então ele não aborrece ninguém, né? Ele não tem compromisso, porque
primeiro é os pais, é os irmãos. Pastor, você está dizendo que a igreja quer que a gente traga problema na família? Não. Que você traga salvação na sua família. Que aquelas pessoas que querem ir para outro lado, que você já foi escolhido para a luz, estão ainda nas trevas. E se você não despertar, o tempo do fim está próximo, né? Então nós temos responsabilidade, a começar pelos da nossa casa. Depois você vai chegando naqueles que Deus colocou na sua vida, no seu caminho. Quantas pessoas você tem orado, falado assim, olha, eu quero orar por você? Irmãos, isso é o que o Senhor espera. Então, nós vamos sentar aqui na mesa da ceia do Senhor, e mais do que agradecer por Ele ter nos tirado do reino das trevas para o reino da luz, né, ter morrido naquela cruz, e nos dado a condição para morrer com Ele, ressuscitar com Ele, né, estarmos na glória com o Senhor. Seria muito bom que quando a palavra do Senhor fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, pensem o quanto nós temos assim contribuído para que alguém, né, nós temos levado o reino de Deus para alguém, para que alguém saia das trevas. Então, mesmo sentado, convido o pastor João já vir aqui à frente, quero só orar, agradeço.